Momento Mariano, segunda-feira, 7 de junho de 2021. Olá, ouvinte, meu irmão, minha irmã, que bom estarmos juntos para mais um Momento Mariano, nosso encontro com a Palavra de Deus, que Maria, a mãe de Jesus, e São José, seu esposo, acolheram com a disponibilidade de servos fiéis. Eu sou Dom Josafá Menezes da Silva, arcebispo de Vitória da Conquista, e agradeço a sua companhia hoje, segunda-feira, 7 de junho de 2021. Abrimos a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Durante o tempo da Páscoa, vimos a atividade missionária do grande apóstolo Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos. Nas cartas, temos o testemunho do próprio apóstolo, uma visão mais direta da comunidade e dos problemas que eles enfrentavam. A primeira coisa que devemos ver em todas as cartas é que São Paulo é consciente de ser chamado, de ter sido eleito, escolhido por Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e todos os irmãos da Acaia. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, ouvinte, as cartas eram cartas conjuntas. Paulo e Timóteo. O apóstolo não é ciumento, partilha a carta com Timóteo, seu companheiro. Depois diz graça e paz. Graça e paz são os bens de Deus para as comunidades. Nós somos sempre destinatários dos benefícios da Trindade em meio a todas as provações. Corinto era uma grande cidade. E como toda grande cidade, os sofrimentos são imensos. As estatísticas dizem que, então, aumentaram com a Covid-19 as aflições nas famílias. Quase ninguém está isento, portanto, dos problemas ligados à difusão do vírus. Paulo percebe que crescem os sofrimentos de Cristo, mas também aumentam as consolações. O apóstolo mesmo sofrerá muito na comunidade de Corinto. Ele será questionado como ministro de Deus, mas suporta com paciência porque conta com a graça de Deus. No apostolado não encontramos tanta paz como parece. Jesus também não viveu uma vida fácil. A coisa mais importante é que Paulo sabe viver como filho de Deus em meio aos grandes problemas. Eis porque depois canta um hino de ação de graças à Santíssima Trindade. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Ele nos consola em todas as aflições para que, com a consolação que nós mesmos recebemos, possamos consolar os que se acham em qualquer aflição. Na medida em que crescem os sofrimentos de Cristo em nós, cresce também a nossa consolação em Cristo. Mais do que olhar para a aflição, devemos, segundo o apóstolo, também perceber as consolações que Deus nos dá cada dia. Assim como participamos dos sofrimentos de Cristo, participamos das consolações. A coisa mais importante é saber viver como filhos e filhas de Deus em meio aos grandes problemas. Ouvinte, a carta de São Paulo aos Coríntios nos dá uma consolação no meio da crise do coronavírus. Ouvinte, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.